Paz e graça, bem-vindos a mais um Vidas em Cristo, em direto. Nós invadimos a sua casa, invadimos a sua tela na noite de hoje, quinta-feira, um dia extremamente quente. Aproveito desde já desejar feliz aniversário aos aniversariantes do dia e rápidas melhoras a todos aqueles que se encontram passando por alguma enfermidade. Paz e graça, Manuel Bute, como tu estás? Paz e graça, Amélia, eu estou muito abençoado, muito entusiasmado por estar aqui na presença de um homem muito abençoado. Eu acredito que ele e o seu ministério têm inspirado vidas, têm inspirado jovens, têm inspirado gerações. E junto com ele nós vamos falar de algo muito interessante. Está aqui ao meu lado o pastor Dércio Martini, e nós vamos abordar juntamente com ele, com a Lixuxa, acerca da juventude e do ministério. Eu quero chamar a sua atenção, tu telespectador, estás aí em casa, em família, sentado, tu que nos acompanha pelo Facebook ou pelas outras redes sociais, que partilhe o link e não deixe de tomar o seu tempo para beber deste homem de Deus, deste jovem abençoado que vai partilhar conosco alguma experiência sobre a juventude e o ministério. Pastor Dércio Martins, quer se apresentar? Muito obrigado, obrigado pelo convite, é uma bênção enorme estar aqui e saudar também a todos os telespectadores que estão ligados a este maravilhoso programa e dizer que fique ligado, não troque de canal, partilhe, Deus trará uma palavra de edificação para a tua vida e sem dúvida seremos abençoados e edificados. Estou muito grato por esta oportunidade de estar aqui e eu creio que Deus vai nos ajudar. O prazer é todo nosso, Pastor Dércio. Deixe-me só frisar que o Pastor Dércio é líder do Ministério Sangue do Cordeiro. Exato. Correto? Exatamente. Então, a todos vocês que estão aí em casa já podem começar a partilhar o link. Entrem para a plataforma Facebook, vão encontrar lá a JTV, a JTV Moz. E no canal da TMT estamos na posição número 37. Pastor Dércio, deixe-me já atacar-lhe nesta noite para começarmos a interagir com os nossos telespectadores. Pastor Dércio, qual é a sensação de ter sido chamado por Deus na tenra idade? Aleluia. A sensação é muito boa, é bastante boa. Apesar de que no princípio eu me questionei porque e é interessante que quando Deus chama alguém, Deus não pede opinião. Deus não me perguntou se eu queria ser, Deus não me fez proposta, Deus não me implorou, Ele simplesmente disse levanta-te e vai. Eu me lembro que na Bíblia Sagrada, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, é interessante que a Bíblia diz que ele perseguia a igreja. Ele achava que tinha direito de maniatar os cristãos, arrastá-los para as prisões e recebeu carta dos maiorais para perseguir a igreja em Damasco. Ele vai contando que no caminho, isso está em Atos 26, ele contando para o rei Agripa, no caminho a Bíblia diz que ele viu aquele resplendor, todos nós conhecemos essa história, mas quando ele cai no chão e ele ouve aquela voz dizendo Saulo, Saulo, um homem que era perseguidor da igreja, que era um tirano, que era um déspota, era um homem maldoso, rude. Jesus, quando falou com Paulo ali, é interessante que Jesus disse, olha Paulo, deixa de perseguir minha igreja e que tal tu te converteres? Não, imediatamente a Bíblia diz que Jesus falou e disse assim, levanta-te e fica em pé, porque tenho te chamado para os gentios. Ele não pediu opinião, não quis saber qual é o estado emocional de Paulo. E isso é interessante porque a mesma coisa que ele fez na minha vida. Eu estava correndo na minha velocidade, tinha meus projetos, meus sonhos. Eu tinha um projeto de ser um Dércio que não estás a ver aqui agora. E ele me encontrou no caminho, eu estava indo para Damasco. Ele me encontrou no caminho e disse, olha, eu tenho uma outra história para ti. Eu disse, mas Deus, eu sou assim um jovem dessa idade. Não, eu tenho um projeto para ti. E há 7 anos atrás, sensivelmente 7 anos atrás, me tornei pastor. Uau. Comecei a liderar a igreja há 7 anos, agora tenho 30 anos. Então na época eu tinha 23 anos. Comecei a liderar a igreja. Lembro-me que a primeira igreja que eu liderei tinha 9 membros
E eu lutei, sem saber nada. Ali Jesus me ajudou. E foram experiências tremendas. Em Atos 10, versículo 34, Pedro, ele suspira dizendo assim: agora eu sei que Deus não faz exceção de pessoas. Não importa o que tu foste no passado, não importa a tua idade, não importa onde tu estejas, Ele estende a sua mão até lá, te resgata, te salva e pode te dar um ministério e te abençoar. Para mim é uma honra, é uma bênção muito grande. Se tem uma oração que eu constantemente faço é: Senhor, que eu gaste cada gota do meu suor, cada dia da minha vida ao serviço do Senhor. Então é uma honra muito grande, é um privilégio para mim. Aquilo que eu perdi, não perdi, ganhei muito mais por ter me entregue e me dedicado a Cristo. Eu tinha a minha carreira, tinha meus sonhos, tinha meus projetos. Jesus levou tudo aquilo, rasgou e escreveu uma nova história para mim. E hoje eu sou muito mais feliz do que eu seria se eu tivesse continuado no curso em que eu estava seguindo, o caminho que eu estava seguindo. Então, para mim é um privilégio, é algo incomparável. Pode-se dizer que o pastor seguiu à risca o versículo que diz: larga tudo e me siga. Largue tudo e me siga. E é interessante também, porque quando Jesus ele ia começar no seu ministério, a Bíblia diz que passou pela alfândega e tinha um varão chamado Levi, que mais tarde vai ser Mateus. E Jesus só disse: levanta-te e me siga. O cara estava ali contando dinheiro na alfândega, não questionou nada, só levantou e seguiu. Encontrou os homens lá pescando, Malta Pedro, e ele disse: agora não são mais pescadores de magumba nem de carapau, sejam pescadores de homens. E eles não questionaram nada, se levantaram e seguiram. Então eu acho que devia ser essa a reação de todos, aqueles que recebem o chamado de Deus, não andar a questionar: Deus, por que isso? Certa vez eu estava a falar com um pastor e ele disse: Deus está me chamando para eu abrir uma congregação, mas eu não tenho colunas, nem amplificador, nem microfone. Eu disse: pastor, não está a abrir congregação porque não tem coluna, amplificador e microfone. Então, muita gente, por não querer obedecer ao chamado de Deus, inventa muitas coisas. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Igreja não são instrumentos. Igreja é você fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. E ponto final. Bem, obrigado, pastor, pela sua abordagem aqui. E por falar nessas dificuldades, nessas resistências que nós encontramos, eu sei que o pastor é casado, né? Então eu queria saber, tendo sido chamado para o ministério assim jovem, como tu és, e acredito também que os telespectadores queiram saber como é que foi a reação da sua cônjuge em relação ao seu chamado. Eu não sei se essa pergunta é muito íntima ou se estás aberto para responder. Essa pergunta é muito boa, porque vai ajudar muita gente. Amém, amém. Aí é que está uma coisa que eu vou falar aqui com toda a propriedade. Casar com alguém que está na mesma fé. Namorar com alguém que vibra na mesma dimensão espiritual. Amém, amém. Porque se você vai casar com alguém, Paulo vai dizer isso aí em 2 Coríntios 6, versículo 14, quando você vai se juntar com alguém que não partilha da mesma fé, você não vai ter ministério abençoado. E você não vai servir a Deus. Porque você vai querer se entregar completamente para a obra, mas a pessoa tem sonhos e projetos e visões completamente fora daquilo que é a palavra de Deus. Então, eu tive a bênção de namorar com alguém que era líder da juventude. Era minha líder da juventude. Até porque foi ela, esta velha, até porque foi ela que me evangelizou. Uau! Ela que me tirou do mundo, eu tinha cabelo trançado e noitadas, discotecas. Ela: irmão, vem cá, vai para Cristo. Então me converti, logo nos apaixonamos e quando eu disse: olha, Jesus está me chamando para ser pastor, ela disse: estou dentro. Venha o que vier, vamos juntos. Então, gostei da pergunta que você me fez, porque em algum momento pode ajudar alguém que está em casa, que tenha sonho de servir a Deus, mas no entanto está a namorar com alguém que não está na presença de Deus, que não quer saber de Jesus, que não quer saber do Espírito Santo, é uma pessoa mundana e você pode estar enganado naquela de: eu vou lhe mudar. Você não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, vos convencerá do pecado e da justiça. Não é você que vai converter ninguém, nem vai convencer ninguém. Então, se quer realmente ser um ministro de Deus abençoado, servir ao Senhor, procure ser prudente na tua escolha sentimental. Eu tive essa bênção. Olha, o que o pastor Darcio está aqui a falar, permita-me só contar um trecho do meu testemunho, é mesmo importante,
relacionar-se com alguém que está na mesma fé, porque quando Jesus interpelou-me, eu vou dizer isso porque eu estava num mundo completamente diferente, eu era aquele tipo de pessoa em que encontrava aquelas irmãs da igreja Assembleia de Deus, todas elas formais, meninas meigas. Ai, irmã, passe para um segundinho só, quero falar da parte de Deus. Eu dizia, mas, sinceramente, alguma vez tu viste Deus? Sim, porque a nossa reação é sempre essa, percebes? E eu estava numa relação, é incrível que Deus, Ele começou a falar comigo e eu não percebia nada. Quando eu disse para o meu namorado na altura, eu preciso de Deus, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso de um encontro com Jesus, porque alguma coisa Ele tem falado comigo em sonhos, Ele considerou-me maluca. Foi assim, ele achou-me louca. No entanto, que o domingo em que eu resolvi ir à igreja, ele saiu para uma festa no sábado e não voltou. Eu, domingo, por volta das 7, 8 horas, o carro não chega, o cara também não chega. Eu ligo o telefone desligado, percebe? Então, foi quando eu tomei a decisão que mesmo sem carro, eu ia procurar Deus. E felizmente eu permaneci e ele ficou na vida dele. Então há momentos em que nós devemos fazer escolhas e a escolha tem que ser certa. Não se preocupe muito em perder a família, em perder o namorado. Se for para ganhar o reino dos céus, vale a pena escolher Jesus. Glória a Deus. Eu acho que pelo testemunho da Amélia aqui, eu acho que nós devíamos criar até uma rubrica, um programa especial que é para nos entrevistarmos e acerca do testemunho, porque nós viemos pela mídia, né? Pronto, passaste, e é realmente glorificar a Deus ver aqui hoje na presença do Senhor. Eu até tive a oportunidade de assistir a entrevista dela na rádio pela primeira vez. Foi uma coisa muito impactante. Bastante impactante, até as pessoas que estavam a acompanhar o programa pela rádio, depois me disseram, quando eu voltei a casa, disseram, o testemunho dela foi algo bastante impactante e eu acho que é digno de separar um dia só para... Não podemos mudar de posição aqui. Eu é que sou... Eu não sou a entrevistada. O entrevistado do dia é o pastor Darcy Martins. Então, eu só queria contar um pouquinho do meu testemunho e fazer perceber às pessoas que vale a pena, sim. Vale a pena escolher Jesus. Desculpa. Não, está à vontade. Até porque uma das maiores provas de amor, falo, por exemplo, de alguém que sonha servir a Deus. No entanto, está namorando com alguém que não está na fé. Um dos sinais de que a pessoa te ama é aceitar a mudança que você decidiu estabelecer na tua vida. E não é nos momentos alegres onde as pessoas provam lealdade e amor. É nos momentos complicados. Não é nos momentos calmos em que as pessoas provam que realmente estão conosco, mas é nos momentos ardentes, nos momentos quentes. É interessante isto aqui, mas eu posso usar este versículo como ilustração. Em Atos capítulo 28, depois de Paulo ter dado o discurso que ele deu ao rei Agripa, ao Pôncio Festo, a Bíblia diz que ele foi, por ter apelado para César, ele foi conduzido para Roma. Só que enquanto eles iam pela costa, no mar Adriático, eles iam passando, a Bíblia diz que se encontraram com uma tempestade chamada Euroaquilão. Aquela tempestade lhes arrastou até eles chegarem numa ilha chamada Malta, ou Malita. E a Bíblia diz que encontraram lá os bárbaros que haviam acendido uma fogueira para se aquecer. É interessante que a Bíblia diz que Paulo ausenta-se e vai a um bosque, a um mato, para buscar certos gravetos ou ramos para acrescentar ali a fogueira. A Bíblia diz que quando Paulo chegou perto da fogueira, saiu uma víbora do meio dos ramos e acometeu a mão de Paulo. É interessante que enquanto Paulo ainda estava frio, lá longe da fogueira, a víbora estava no ramo, mas não se manifestou. Só foi se manifestar quando Paulo chegou perto do fogo. Então, o fogo às vezes prova quem está conosco e quem não está.
as dificuldades, o ponto de decisão na nossa vida, às vezes prova quem está conosco e quem não está. Paulo carregou aquele ramo, a serpente estava lá, mas não se manifestou. Mas quando Paulo chegou perto do fogo, aí apareceu a serpente. Então, algumas pessoas mudam quando são confrontadas com certas mudanças que a gente tem que tomar na vida. Neste caso, particularmente. Uma pessoa que te ama de verdade não te deixa porque você se converteu. Não. Uma pessoa que te... Então, isto aqui vai ajudar também aquelas irmãs que têm medo de perder o namorado, porque ele disse assim: se tu me amas, me dá prova de amor. Eu vou dormir na minha casa esse fim de semana. Prova de amor é dormir na casa dele. Não é isso. Ok? Então, prova de amor é a pessoa permanecer contigo, mesmo nas dificuldades e mesmo nas situações em que tens que tomar decisões difíceis. Por exemplo, se eu até ensino para jovens na minha igreja, sabe, quer saber se o jovem te ama ou não? Diga a ele, sexo é só depois do casamento. Se ele permanecer contigo é porque te ama. Se ele continuar contigo é porque te ama. Mas se ele for embora, não perdeste, Deus te livrou de um perigo. Deus te livrou de um grande perigo. Seria um tropeço, seria um peso desnecessário na caminhada que Deus tem para contigo. Pedro vai dizer assim: aqueles que foram, é porque não eram nossos. Foram porque já estava predestinado, escrito que não seriam nossos. Então, é importante nós percebermos isto aqui, que se alguém nos ama, vai permanecer conosco mesmo nos momentos complicados. Isso é mesmo importante, porque ainda falando... Ai, meu Deus do céu. Acho que o tema, por ser ligado à juventude, isto acaba abrangendo também a mim, não é? E já agora, eu sou mais velha que o pastor. Eu estou no comando aqui. Eu estou no comando. Mas felizmente, não é? Deus, quando coloca um líder, nós devemos nos submeter. Então, eu hoje estou cá por baixo, na minha humildade. É verdade. Irmãs, eu estive a conversar uma vez com algumas irmãs, em que uma dizia: olha, não é fácil namorar sendo crente. Eu disse: realmente não é, porque nós estamos a vir de uma situação em que para nós namorar não era nada sério. Namorar era encontrar alguém, eu gostei, e até havia aquela linguagem de vamos ficar, é meu ficante, sem compromisso, sem nada. Quando dá para estar, dá, quando não dá para estar, não dá. Era exatamente sobre isso que eu falava, porque uma irmã disse para mim: não é possível alguém namorar contigo, não tocar em ti, esperar o casamento. Essa pessoa vai te abandonar. Então eu disse para ela: olha, eu prefiro que alguém me abandone sem me conhecer, do que me conhecer e depois me largar, porque já tenho o que falar. Ele já conseguiu o que queria, porque para um homem, sinceramente, eu não sou homem, mas converso com muitos homens, os meus irmãos, para um homem é muito fácil entrar para uma igreja porque tem um plano bem desenhado, bem arquitetado com uma irmã. Então nós temos aquilo: se tu gostas de mim de verdade, então prova, vai à igreja, fala com o meu pai espiritual. Olha, não é necessariamente falar com o pai espiritual ou ir à igreja. Se tu não estiveres bem posicionada, tu podes cair, ainda que esse homem vá ter com o teu pai espiritual. Eu falo por conhecimento de causa. Eu já passei por isso, então é um testemunho que eu estou a passar para outra pessoa do outro lado. Não importa o tempo que a pessoa vai levar a ir à igreja contigo. Se ele conseguir o que ele quer, ele já pode manipular-te. Não é verdade, pastor? É bastante verdade. Homem conquistador de natureza. E ele traça estratégias e faz organogramas e projetos e programas. Mas se ele determinou que eu vou conseguir aquela miúda, ele vai até ao fim. Há uma história de um filho de Davi que, por causa da impiedade do coração dele, acabou se apaixonando pela irmã. Pela própria irmã, exato. O cara fingiu doença e ele pediu que lhe fizessem alguns biscoitinhos. Sugeriram que íamos mandar as copeiras do palácio para trazerem. Não, tem que ser minha irmã. A minha irmã tem que trazer aqui, porque os biscoitinhos dela são os únicos que vão me curar.
Então, ele estava tão obcecado e apaixonado pela própria irmã. Que ele acabou ficando doente, quer dizer, fingiu doença. Mas a Bíblia diz que depois que ele conseguiu o que ele queria, sentiu nojo dela. É interessante nós frisarmos essa parte. Depois que ele conseguiu o que ele queria, lavou as mãos, sentiu nojo dela. Então, o homem tem essa parte, ele é conquistador. Ele pode fazer de tudo só para conseguir possuir uma irmã. Depois disso, ele pode virar as costas e ir embora. Então, não pense que ceder para o desejo sexual do homem é garantir a pessoa. Não se garante assim a pessoa. O que for de Deus para ti será teu. Independentemente das dificuldades, independentemente do tempo de abstinência, o que Deus diz que ok, isto aqui é para ti, ele vai ser teu. Quando o profeta Samuel foi para a casa de Jessé, em Belém, para ungir um dos filhos de Jessé, para que ele se tornasse rei sobre a casa de Israel, a Bíblia diz que apareceram muitos ali, Eliabe, Samã, Abinadab. Quando o profeta tentasse derramar azeite sobre aqueles outros, Deus dizia não é. Por quê? Porque o azeite que já tinha sido programado e preparado para descer na cabeça de Davi, não poderia descer na cabeça de mais ninguém. Pastor Décio, não estou a entender. O homem que Deus disse é teu, não vai ser de mais ninguém. Então por que você precisa pecar para segurar alguém? O que é teu é teu. Deus já preparou antes da fundação dos séculos. Salmo 138 diz que Deus nos conhece antes de nós de termos forma no ventre da nossa mãe. Então Deus já conhece a pessoa que vai te casar, a pessoa que vai te respeitar, a pessoa que vai te amar. Por que você precisa cair em pecado e blasfemar e pecar contra Deus só porque, senão vou lhe perder se eu não dormir com ele? Então é preciso nós prestarmos muita atenção e sabermos que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Tu que estás aí em casa, estás acompanhando aqui os conselhos do nosso pastor, estão a ser muito, muito, muito abençoados. E, pastor Dércio, eu sei que é jovem, eu sei que estás, diria, numa fase embrionária do seu ministério. Qual é o desafio como jovem que tens encontrado ao longo do seu ministério, do serviço ao Senhor? Hoje aqui partilhar conosco. Bom, o primeiro desafio é as pessoas acreditarem que sou pastor. Esse é o Por causa desafio. da idade, Por causa não da é? minha idade. Porque as pessoas já têm aquela ideia preconcebida de que pastor tem que ter 60 anos. É aquele papá. Tem que ter careca. Uau. Então, quando aparece um jovem da minha idade, olha, se eu comecei a pastorear há 7 anos atrás, só de agora tem cara de menino, imagina 7 anos atrás. Então, primeira dificuldade é as pessoas te engolirem e dizer, ok, este miúdo é nosso pai. É muito difícil, por quê? Porque qualquer coisa que você faz, já associam com a tua idade. Você não pode falhar. Se você falha, porque se um adulto falha, falhou. Mas se Décio falha, é por causa de infantilidade. É pequeno, é menino, não sabe de nada. Me lembro que o primeiro funeral que eu fui fazer, estava muito lotado, estava cheio. E estava cheio de velhos, pessoas que eu sei que isso aqui já tem assim, uma vida longa, já por muito tempo, e já entraram em várias igrejas. E eu estava ali como uma pessoa que vai oficiar a cerimônia fúnebre. Cara, eu com a Bíblia ali parado, fazendo tudo corretinho. Mas os familiares toda hora vinham tocar-me aqui no ombro e diziam, agora faz isto, agora faz aquilo, agora faz isto, agora faz aquilo. Eu percebi que eles tinham aquela liberdade de vir interferir no protocolo que havia sido organizado pela igreja para oficiar aquela cerimônia fúnebre. Eles tiveram essa liberdade, essa ousadia, por causa da minha idade. Se eu fosse mais velho, eles teriam muito temor e muito medo de se aproximar. É verdade. Me lembro que quando fiz a cerimônia, foi muito excelente, segui tudo à risca, porque eu também já sabia. Aqui nem posso correr o risco de falhar nada, porque vão associar a minha idade. Então, quando eu já estava a terminar tudo ali, fiz tudo corretinho, já estávamos na casa da família. Uma senhora que fez escola bíblica me chamou e disse, vem cá, meu filho, a cerimônia correu muito bem, mas esqueceste de chamar aquela ali, tinhas que chamar aquela ali também para dizer alguma coisa. Mas o resto já está num bom caminho. Então, as pessoas, por causa da minha idade, não procuram olhar para os pontos bons, procuram olhar sempre para os pontos maus.
por causa da minha idade. Então, é importante que, como sendo um pastor jovem, eu lute de todas as formas para evitar margem de erro. Eu não posso errar, eu não posso falhar nada, porque logo vão associar a minha idade. É uma das primeiras desvantagens de ser pastor jovem. Qualquer coisa associam com a tua idade. Qualquer erro que você comete, associam com a tua idade. Ora, outros dizem, na hora que você está a pregar ali, a ensinar, dá um glória a Deus, aleluia. Quando termina o culto, saem para fora e dizem, ninguém Deus me fala, não podemos ser ensinados. Onde é que você já viu isso aí? Eu me lembro de uma irmã que, dentro da igreja mesmo, ela estava passando por dificuldades, mas problemas muito sérios espirituais. E eu dizia para a irmã, vamos orar, Jesus vai te curar, vai te livrar. Só que o tempo ia passando e ela continuava piorando. Apareceu uma amiga dela, disse, amiga, esse pastor é muito jovem, os teus problemas querem aqueles velhotes. Como se não são diversidade. Os teus problemas querem aqueles velhotes. Esse aqui tem quantos anos? Tem mais novo do que tu. Amiga, sai lá dessa igreja, deixa a mulher te mostrar um velhote, alguém que já está há muito tempo no evangelho vai te ajudar. Aquela irmã diz que foi e voltou do mesmo jeito. E ela me contou isso confessando, pastor, por causa da tua idade, aquela irmã acabou dizendo isso. E hoje a irmã está saudável, está bem, está curada, está livre do mal. Mas quase perdia a bênção por causa de olhar para a minha idade. Só que eu dizia que no princípio que para Deus não existe essa coisa. O rei Salomão começou a governar com 8 anos. Olha só, todos os anciãos de Israel tinham que se curvar a uma ordem que saía da boca do menino de 8 anos. Mas Deus estava sobre ele. Não, a desvantagem maior quando nós somos pastores jovens é que as pessoas já olham para a nossa idade, ao invés de olhar para aquilo que Deus colocou dentro de nós. E já nos julgam por causa da nossa idade, já nos atiram pedras e muita outra coisa. Só que o outro agravante qual é? Existirem também jovens da nossa idade, fazendo a obra do ministério, fazendo a obra de Deus, mas que não são sérios já de verdade. Existem. Há uns que são sérios, mas há outros que não são sérios. Só que esses que não são sérios acabam descredibilizando também aqueles que são sérios. Ok? Por causa da postura deles, da forma como eles fazem as coisas e por aí adiante. Se você for, por exemplo, ao Ministério Sangue do Cordeiro, e quero louvar a Deus porque estão acompanhando o programa, se você for ao Ministério Sangue do Cordeiro, você vai perceber que temos pessoas idosas, pessoas mais velhas, que me chamam de pai. A mim, que tenho a idade de ser bisneto deles, mas me chamam de pai, sentam para me ouvir, aprendem comigo, ok? As pessoas têm que saber que, além da idade, porque o que é idade? Idade só são números. Jesus, com 12 anos, já ensinava os doutores, porque idade só são números. Com 12 anos, ele estava lá no templo, estava ensinando, estava instruindo, estava falando da palavra. O que as pessoas precisam ter? Precisam ter olhos espirituais e humildade. E eu costumo brincar assim na igreja. Eu digo assim, sabe por que Deus te deu um pastor da minha idade? Para fazer de você uma pessoa mais humilde. Para você ser uma pessoa mais humilde. Deus, talvez a sua resposta da oração que você fez, no dia que você disse, Deus pode me dar um coração humilde. Deus me deu um pastor da minha idade. Ok? Então, porque para alguém de 80 anos, 70 anos vir me chamando de pai, é preciso ter humildade. É preciso ter humildade. Então, uma das vicissitudes é essa, né? As pessoas olharem para a minha idade e já associarem com certos comportamentos. É verdade, fica aí a dica, a idade são apenas números. Deus não se importa com a nossa idade quando Ele quer que o propósito dele na terra cumpra-se. Então Ele usa quem Ele bem quer, escolhe. Então vamos deixar de olhar para o fator idade, porque não tem nada a ver, a unção não é derramada somente aos velhos. Porque há um versículo também que diz que os jovens é que começarão a servir devidamente. Então
Nós voltaremos daqui a alguns instantes, vamos observar um curtíssimo intervalo. Até já com o pastor Dércio Martins. So many pieces all back together now. What's your vision? Muito bem, cá estamos de volta depois deste curtíssimo intervalo. Continue partilhando o link da JTV Mose no seu Facebook. Para quem estiver a assistir-nos através do canal da TMT, é só acessar lá o... Nós estamos no canal 37. Estamos no canal 37, obrigada produção por me elucidar. Nós voltamos com o pastor Dércio Martins. Agora eu tenho uma questão um pouquinho mais quente. Então, o pastor Dércio já olhou para mim assim, como se quisesse dizer de Xuxa. Como assim quente? É quente mesmo, porque eu quero saber, pastor Dércio, eu acredito que as pessoas lá em casa também têm esta curiosidade. Como é, sendo um pastor, desculpa a invasão de privacidade, um pastor bonito, um pastor bem apessoado, jovem, como é lidar com o assédio nesta idade? Bom, primeiro, é preciso estar firme e ciente naquilo que você quer, como homem de Deus. Eu já vi, estou a ver, muitos homens de Deus da minha faixa etária se perdendo por causa da questão dos desejos da carne. Okay? Há pouco tempo, tem um jovem, ouvi um jovem, que disse a uma irmã da igreja, casada, essa irmã, e disse a ela, olha, esta minha mulher que eu casei com ela era a espécie de João Batista. Só vinha preparar caminho. Não é possível. Misericórdia. É verdade, é verdade. É verdade. Então, essa coisa do assédio é bastante comum. Eu me lembro que, antes de entrarmos mesmo para a questão do meu ministério aqui em Moçambique, eu estava pregando numa das minhas viagens, estava no Brasil. Enquanto eu ministrava, havia uma moça lá no canto. Olha Jesus, cabelos loiros, brasileira. E ela olhava para a minha aliança. Mas eu, sempre que eu olhava para ela olhava bem profundo dos meus olhos, com aquela coisa de esse africano aqui, se eu ia apanhar. Mas, no fim do culto, olha só que ficamos ali numa conversa, eu, ela e Lucas Zilli, meu grande amigo, acredito, também está acompanhando também, direto do Brasil. E ela disse, sabe, eu gostaria de ter um filho com um negro. Assim mesmo. Quanta ousadia! E o Lucas, ele falou assim, olha, uma vigia, que isso? Então, para dizer assim, olha, homem de Deus, não importa que você tenha aliança, há sempre uma outra irmã que vai arrastar a asa para ti. Das mais corajosas. E existem aqueles que são mais corajosas até o ponto de trocar olhares contigo mesmo. Então você tem que estar muito firme. Por exemplo, a minha igreja, 85% do número de membros são jovens. Jovens. Da minha faixa etária, outras mais novas do que eu. É preciso ter convicção daquilo que você quer. O que Paulo vai dizer para Timóteo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22? Paulo vai dizer assim, olha Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. São coisas que não é para você tentar, é para fugir, evitar. Agora, se você é homem de Deus, é um jovem da minha idade, se quer realmente se distanciar desse tipo de coisa, faça de tudo, com todas as suas forças para fugir. Não leva número, pá, não fica aí papos prolongados, e não chame, olha, vem para a minha casa para aconselhamento, se quer dar aconselhamento, vai dar na igreja.
Porque facilmente a carne é fraca, facilmente podemos cair. Como é que eu lido com a situação do assédio? Eu permaneço firme. Firme naquilo que Deus me chamou para fazer. Firme naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E também saber que, olha, o diabo também está à procura desse tipo de brecha para destruir o ministério. Sim, ele está à procura desse tipo. Sansão era um homem super abençoado. Com uma queixada de jumento, ele que matava mil filisteus. Era um servo de Deus de outro nível. O que é que destruiu Sansão? Mulher. Salomão, servo íntegro, chamado aos 8 anos para sentar-se no trono sobre a casa de Israel. O homem que fez uma oferta que ninguém jamais fez em toda a terra. Com uma unção de sabedoria que ninguém jamais teve. O que é que destruiu Salomão? Mulheres. Então é preciso nós percebermos, homens de Deus, que é necessário você permanecer firme. E há irmãs enviadas com o espírito de Jezabel, isso é verdade. E outras vêm das águas, vêm com torno da tua igreja, começa a te olhar com aquele olhar e você sai dos caris e acaba caindo em pecado. Se você não estiver firme naquilo que você foi chamado para fazer. Pastor Deus, qual é a resposta? Esteja convicto daquilo que Deus te chamou para fazer. Seja inamovível naquilo que você crê. Permaneça firme naquilo que você crê. E fuja dos desejos da mocidade. E olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que temos que resistir ao diabo. Mas quando se fala dos desejos da mocidade, da prostituição, a Bíblia diz que fuja. Para fugir, é verdade. Dizer, até o diabo não é tão poderoso quanto essa coisa aqui. Lute com o diabo, resista até que ele fuja. Mas quando se trata Do de pecado, saias, melhor fugir, porque não vais aguentar. É o que José fez. A mulher de Potifar veio, se lançou sobre ele e o menino fugiu. Ok? Então é importante você ter convicção do chamado que você tem, que Deus te deu. Olha, não vão faltar pessoas para virem te assediar. Isso é verdade, não vão faltar pessoas para te assediar, mas tenha convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Esteja firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Esteja inamovível e convicto de que todas essas coisas são passageiras. Sim, mas que a palavra sim. Ainda por aí neste ponto, pastor, eu vou apimentar mais a questão. E é inevitável, né? Uma situação dessas, situações como esta dentro do ministério, dentro da igreja. E como é que é a reação da sua cônjuge em relação a estes assédios, a estas irmãs extrovertidas e ousadas? Graças a Deus, minha esposa não é ciumenta. Ela é uma mulher muito prudente. E sou tão aberto com a minha esposa, mas tão aberto mesmo que não há margem para Satanás plantar uma semente de discórdias, de brigas por causa desse tipo de situações. Estamos no nível em que chegamos em casa. Eu digo, amor, tu viste como aquela irmã me saudou? Percebeste também, né? Uau. E acabamos rindo e acaba terminando assim mesmo. Então não tenho uma esposa assim. Eu te vi, amor, eu te vi como. Não, é uma mulher calma, ela tem uma estrutura emocional muito forte. Até porque ela é conselheira também de casais, de casamentos. E ela já tem uma estrutura muito forte para lidar com esse tipo de situações. Ela vem e diz, amor, aquela irmã te quer. Melhor não agir de um jeito que ela pode vir a pensar que o pastor está a ter alguma afinidade por ela. Então, é só vigiar. Ela me alerta muitas vezes. Aquela irmã e aquela irmã. Não estou a sentir bem. E as mulheres são muito é mesmo de frisar que a mulher tem um olhar clínico. Nós fazemos um raio-x. Percebeu? Como se estivéssemos soltando raios infravermelhos. Nós detectamos, não é? Detectamos a presença do inimigo através do cheiro. E é interessante que às vezes eu fico espantado. Mas morro, não estás a inventar? Eu sei quando é que uma mulher quer abrir. Sim, porque dificilmente o homem percebe. Muitas das vezes, olha, há aqueles casos, eu tenho conversado mesmo com alguns irmãos em Cristo, obreiros no nosso ministério, a respeito deste assunto. É muito complicado o atendimento, não é? Este assunto de irmã, podemos iniciar um programa de oração, porque eu acho que a tua vida... Olha, é preciso ter muito cuidado. É bom orar.
O meu pai, o apóstolo Daniel Barruan, sempre diz isso: orar é bom. Mas agora, como orar? O que te leva a orar? Não será a beleza daquela irmã que te está a fazer colocar Deus aonde não há Deus? Porque nós usamos Deus por vezes. Uma irmã, eu me lembro há alguns anos, há 2 anos, uma irmã, eu não posso mencionar aqui o nome, mas uma irmã entrou na nossa igreja, uma irmã bem apreciada. Então eu me lembro que um irmão que nem era obreiro se levantou e se colocou à frente para dar acompanhamento àquela irmã. E logo, graças a Deus, o nosso pai, o apóstolo Barão, teve discernimento e proibiu a este irmão de continuar a conversar com esta irmã. Então ele queria começar a fazer uma atividade, na verdade não era para ajudar, mas era por causa de justamente isto. É interessante que essa história é muito idêntica a uma história que aconteceu no ministério. Uau. Só que no meu caso fui infeliz porque não tive a prudência necessária, talvez, porque calhou enquanto eu estava viajando e acabou se estragando, porque um jovem pediu passar a orar com minha irmã, só que na igreja. Eu disse: se encontrar aqui na igreja para orar, acho que não tem nenhum problema. Tá certo, então marcaram o encontro e passávamos a encontrar na igreja para orar. Só que quando eu viajei, mudaram do local de oração. Passaram para orar na praia. E quando eu voltei do Brasil, descobri que a moça ficou grávida e até abortou. Misericórdia. Então, nesse caso, foi mesmo um caso bem infeliz. Mas tudo isso por causa dessa questão mesmo da incontinência, né? E da falta de prudência. Okay? Então, voltando para a questão que estava aqui a colocar, é preciso, no ministério, você estar casado com alguém que não seja inseguro, alguém que sabe que aquilo que você diz é verdade, alguém que confia em ti, alguém que também tenha uma estrutura emocional madura. Não alguém que sempre que termina culto. Existem mulheres de pastores que até controlam como é que o pastor impõe as mãos nas pessoas. Uau. E quando chegam a casa, em casa, ela diz para o marido: eu vi, quando colocaste a mão naquela irmã só oraste 1 segundo, na outra irmã oraste 1 segundo, mas quando chegaste naquela irmã clara, até oraste em línguas. O que é que está a acontecer? Por que levaste 10 minutos naquela irmã, só levaste 1 minuto naquela irmã? Então, mulheres assim que infernizam a vida dos maridos. Então, quando você vai ser um jovem, se você é um jovem neste caso, e vai ser um pastor, vai ser um homem de Deus, cara, que Deus te dê graça de casar com alguém que tenha uma estrutura emocional equilibrada, que não vai te criar esse tipo de situações, porque assédio sempre vamos sofrer. Sempre. A unção de Deus, muitas vezes nem são atraídos pela beleza, mas simplesmente a unção de Deus na tua vida vai atrair pessoas, vai atrair mulheres, vai atrair mulheres. Então é importante. O que atraiu Dalila para Sansão? Eu não creio que Sansão era bonito. Imagina um cara de cabelo grande que nunca cortou, Com barba. barba que nunca cortou. Estava tentando criar uma imagem de Sansão. Cabelo nunca passou na navalha, barba nunca passou na navalha. E uma mulher formosa se apaixonou por ele. It was because of the anointing. Era por causa da unção que ele carregava. Então, só por nós ficarmos ali no púlpito. Isso não acontece somente com os rapazes, com nós que somos homens, com as irmãs também. É verdade. Você vê muita gente atrás das irmãs do louvor, mas é por causa da unção que elas carregam. Muita gente atrás das irmãs do louvor para lhes fazer cair a velha com marquete, para lhes atrapalhar os olhos, para lhes fazer cair. E no fim destruiu a vida da irmã. Então é importante ter equilíbrio emocional para lidar com essa situação de assédio, se nós estamos dentro do ministério e somos jovens. E muitos homens, há pouco tempo vi do homem de Deus que eu admirava muito, a dizer que parece que quer se divorciar da esposa. Por quê? Porque se apaixonou por uma irmã num sítio onde foi ministrar a palavra. Mas era casado, agora que viu uma outra irmã, diz: aquela de casa já não quer. Aquela que vem com ele desde o princípio. Aquela que sofreu com ele quando o ministério ainda era um estaca, estava com ele. Mas agora que ele já é convidado para ministrar aqui, acolá, viu uma irmã num desses lugares que ia ministrar e se lançaram chamas e agora já quer separar-se da esposa por causa dessa
incontinência. Volto a frisar, seja firme no chamado, naquilo que Deus te chamou para fazer. Paulo, quando vai se defender diante do rei Agripa, em Atos 26, depois de lhe contar como é que Jesus lhe apareceu a caminho de Damasco, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não seja desobediente à visão que Deus te dá, que Deus te deu, caindo em coisas abomináveis. Mas isto que o pastor acaba de falar é extremamente importante, porque eu normalmente recebo convites, não é? Para ir ministrar louvor em certos ministérios, e já tive o caso de um pastor que foi muito infeliz na sua abordagem, não é? Porque depois de algum tempo ele chega para mim, porque normalmente a gente troca contactos, não é? A gente troca contactos, mas aquele pastor foi muito infeliz porque chega para mim, um homem casado, ele diz para mim: tu cantas muito bem. Eu disse: glória a Deus. Então, no final, ele já começa com a história de eu não sou muito feliz no meu casamento, eu acho que eu me precipitei e eu estou a chegar à conclusão que eu não amo a minha esposa. E acho que o certo seria eu divorciar-me para casar contigo, porque ao teu lado o meu ministério ia crescer. Eu olhei para aquilo e eu fiz o que Jesus fez. Eu disse: para trás de mim, Satanás. Porque talvez para uma mulher imatura, para uma irmã que não tenha discernimento, pode olhar para isto como pensam. Percebes? Porque nós, as mulheres, também temos esta particularidade quando somos crentes. Ai, meu sonho é casar com um homem de Deus. Porque com o homem de Deus, eu com o homem de Deus não terei problemas, porque a nossa vida será de oração, a nossa vida... Olha, não delire. O certo não é casar com o homem de Deus. O certo é casar com a pessoa que Deus colocou para si. Porque não adianta. Não é porque o pastor Dércio é pastor que eu sou a costela dele. Não é? Há sempre a pessoa certa que vai te equilibrar. Porque eu acho que é o que nós encontramos hoje em dia. Casamentos desestruturados. Por quê? Porque não há esta cumplicidade. Se o pastor Dércio tem este casamento tão sólido, sendo tão jovem, eu acredito que é porque tem uma relação aberta com a sua esposa. Fala: olha, Deus chamou-me para fazer isto, o meu ministério é assim, é assado e cozido. E ela já sabe que, olha, o meu marido aqui, eu preciso fazer isto, eu preciso interceder pelo meu marido. Mas agora, quando entra também numa relação em que não há diálogo, ela não sabe, na verdade, para que o marido foi chamado por Deus. Aí já começam estas divergências. O marido quer entrar em jejum e oração, não informa a esposa prepara aí um jantar à luz de velas, o marido chega a casa: desculpa, não posso comer porque estou em oração. Até porque se vai entrar num relacionamento, não é pelo ministério, mas é por lhe amar. Ele foi muito infeliz mesmo na abordagem, porque quando veio ter contigo, ele priorizou até o que? Suponhamos que ele estivesse te paquerando e não fosse casado. Ele disse: olha, eu estou a ver que o meu ministério vai estar bom se eu casar contigo. Quer dizer, nem é questão de... Eu estou a sentir... Porque há aquela coisa dele vir e dizer: olha, estou a sentir algo que não consigo controlar, sei lá o quê. Aí podia já até não dizer para trás de mim, Satanás, mas dizer: ok, vai orar. Não, jejum, olha, desculpa cortar, pastor Dércio, mas foi exatamente o que aconteceu. Ele dizia para mim: eu tenho o hábito de sentar à frente, não importa a igreja onde eu vá, eu acho que concentro-me melhor quando estou à frente. Porque eu acho que lá atrás já aquela conversa, sempre alguém que te vai distrair. Exato. Então, ele dizia para mim: quando tu sentas lá à frente, há momentos em que eu até perco o meu fio de pensamento. Então, há aqueles casos em que... Exato. Há aqueles casos em que o pregador ia para o livro de Isaías. É normal entrar para Abacuque. E fica aí no glória a Deus. Glória a Deus, porque já perdeu-se. Então, é onde entra o fator foco. Exatamente. Uma pessoa tem que ser objetiva, tem que fazer exatamente o que Deus chamou a fazer. Exatamente. Eu que estava aqui a dizer, convicção do chamado. Para você ser pastor jovem e permanecer jovem, porque além da questão do assédio, é importante
Você saber que uma das coisas que pode vir em algum momento a fazer teu ministério ser desafiado, colocar teu ministério em desafio, é que as pessoas questionam as tuas intenções do ministério. Ok, este aqui é um jovem, está numa idade de muitas ambições e sonhos, quer dinheiro. As pessoas já pensam isso. Este aqui quer dinheiro. Para eu provar para as pessoas, meu amado, a minha intenção no ministério, claro que não busquei provar nada, só fiz o que Deus me mandou, mas para as pessoas ficarem convencidas de que, cara, este menino está firme na obra de Deus, até o ponto de me chamarem de pai. Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. No princípio, as pessoas não ofertam, não dizimam, ficam olhando se eu tenho um sapato novo, ficam olhando se tenho uma camisa nova. Houve uma irmã, eu me recordo, acho que uns 5 anos atrás, essa irmã disse: ei, vocês sabiam que o pastor leva o dinheiro da oferta e compra arroz para casa dele? Coisa que eu nunca fiz. Por quê? Porque eu comecei a obra do ministério trabalhando. Eu trabalhava como gerente, eu era muito bem pago. Se meu patrão estiver a acompanhar o programa, ele sabe muito bem. Eu era muito bem pago, eu era gerente, ok? E tinha muitos subordinados ao meu redor. E eu não tinha problemas, eu mesmo injetava na igreja. Mas mesmo assim, continuavam pensando que estou no ministério por causa do dinheiro. E essa irmã acabou espalhando esse rumor na igreja, aquele menino só está a pregar. Você não vê, prega, transpira daquele jeito. É para tirarmos dinheiro. Assim mesmo, mas por causa da minha idade. Então, são muitos fatores que levam o ministério jovem, o ministro jovem ao descrédito. Tem um versículo muito importante, quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim: ó Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém te despreze por ser jovem. O que Paulo estava a querer dizer? Não estava a dizer: olha, eu estou a determinar quem te desprezar vai ser. Não. Timóteo, tenha um comportamento que não deixe brecha para que te desprezem. Ainda que as pessoas sussurrem, tenha um comportamento, desminta as palavras daqueles que te desprezam. É o que Paulo estava a dizer. Foi este versículo que me fez chegar até os olhos. Ninguém deve me desprezar por ser um pastor jovem. O que é que eu tinha que fazer? Procurar de todas as formas ser irrepreensível na obra que eu estava a fazer. Eu, irmãos queridos telespectadores, eu estou aqui com 30 anos, mas por dentro quem se sente. Sim, por dentro quem se sente. Fui obrigado a amadurecer cedo. Há lugares onde não vou mais. Há coisas que não faço mais. Tem hábitos de jovens que não posso mais ter. Gostos de jovens que não posso mais ter. Outro dia, eu estava para comprar um carro. Então eu fui para escolher, vi um carro, parecia uma coisa tipo, também esses carros Ferrari, aqueles carros muito baixos. E era muito bonito. É um carro esportivo. E era muito bonito. Confesso que meu coração ficou desacabelado naquele carro. Mas aquele tipo de carro ia colocar em discreto no ministério. Sim. Aquele tipo de carro ia fazer pessoas se levantarem contra o meu ministério. Por causa do tipo de carro. Porque é um carro que geralmente as pessoas vão associar com tiradores, pessoas das noites. Está a perceber, né? São carros que geralmente jovens compram para bombar um som que quando 20 decibéis, 100 decibéis de som. Então, é um carro que em algum momento podia colocar em descrédito no meu ministério. E depois um dos irmãos perguntou: mas que tipo de carro você quer? O mais clássico possível. O mais simples possível, o mais clássico. Não que pastor não deve ter coisa boa, coisa de luxo, deve ter sim, nós temos que incutir isso na mente das pessoas, mas existe um momento em que nós temos que ser loucos para ganhar os loucos. Temos que ser, nos fazer de nécios para ganhar os nécios. Então eu estava ali gostando daquele carro, parecia uma Ferrari, uma coisinha bem bonita, mas não dava para comprar. Por quê? Porque iam pensar que não sabiam, isso aqui de ser pastor jovem. Então tinha que ver uma escova, um Vitz, carro humilde. Um carro humilde, um carro simples, mas é o carro do nosso pastor. Mas
mas eu gosto daquele boom. Mas não podia comprar, porque em algum momento podia afetar o ministério, estás a perceber? Podiam até pensar que eu estou no ministério por causa de dinheiro e fama e glória, enquanto não estou no ministério por causa disso. Eu estava muito bem antes de Jesus me chamar financeiramente. Okay? Então, entrei no ministério por causa dessa ordem, conforme eu dizia no princípio, que Deus me deu. Então, quando nós somos ministros jovens, temos que fazer isso aqui que Paulo disse. Não dar brecha para que desprezem o nosso nome. Agora que está a falar dessa questão de ministério e juventude, que é por acaso o nosso tema, eu quero poder perceber uma coisa. De fato, nós temos notado que muitos jovens têm essa tendência, né, de se afiliar ao ministério, de começar um ministério, por se calhar a vida não dá certo. Eu quero dar um exemplo. Eu acompanhei um testemunho recentemente de um jovem que ia evangelizar nas ruas, no Chapa, e no fim ele pediu ofertas ali no Chapa. E aquilo escandaliza as pessoas, escandaliza as ovelhas estão ali, as almas estão ali. Então o que o pastor tem a dizer acerca dessa atitude dos jovens, né? Dessa tendência de tentar sobreviver, sobressair na vida, procurar refúgio, procurar solução, a se calhar para as derrotas da vida, por aquilo que ele não conseguiu fazer, os seus sonhos não foram realizados. Então ele encontra uma aparente solução dentro da construção de um ministério. O que o pastor tem a dizer acerca disso? É assim, não busque maldição. Fazer o que Deus não mandou por causa da fome provoca uma maldição tremenda sobre a tua vida. Em Levíticos capítulo 10, versículo 1, a Bíblia nos fala de 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram ousadamente entrar no santuário para oferecer incensos sem ordem divina. A Bíblia diz que Deus olhou para o fogo e viu que, bom, de facto é fogo, mas é um fogo estranho, porque eu não mandei acender. Isso de se levantar e abrir ministério, e há uma tendência agora. Sim. Vou abrir ministério porque tu abriste. Ou eu entro no Facebook e vejo que a Amélia abriu o ministério, também vou abrir. O pastor dessa abriu o ministério, também vou abrir. Olha, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e os que foram chamados segundo o seu decreto. Então, vai tudo cooperar para o bem se fosse chamado segundo o decreto de Deus. Amém. Mas se você se autochamou, todas as coisas vão cooperar contra ti. Até a natureza vai cooperar contra ti. E é verdade. Até a natureza vai cooperar, tudo vai cooperar contra ti. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo a vontade de Deus, significa que se o mesmo Deus que lhes deu a visão vai dar provisão. O mesmo Deus que lhe chamou é o mesmo Deus que vai lhe sustentar. O mesmo Deus que lhe chamou é o mesmo Deus que vai lhes abençoar. Se você olhar para o meu ministério só tem 3 anos. Se você olhar para o meu ministério, você pode até pensar que não tem 3 anos. Você pode até pensar que não tem 3 anos. Cara, em esses poucos 3 anos, temos igreja em Nhambane, temos igreja em Boquiço, vamos iniciar o Mebilene, tenho viagens missionárias, Argentina, Brasil, agora em fevereiro vou para o Uruguai, vou para o Brasil, vou para a Argentina novamente, pregando a palavra. São coisas que eu não imaginei que poderiam acontecer na minha vida. Mas se eu me tivesse autochamado, eu não sei se eu estaria vivendo o que estou a viver. Então, as coisas vão cooperar para o bem quando você é chamado pelo decreto de Deus. Olha para as epístolas paulinas. Paulo vai começar assim. É só ler qualquer carta paulina, vai ver. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade dele? Não. Pela vontade de Deus. Não me autochamei. Não abri ministério porque os outros abriram. Não abri igreja porque está na moda. Porque agora está na moda abrir igreja. Qualquer pessoa que não paga emprego já vai abrir igreja. Se você quer fazer a obra de Deus, não seja como Nadab e Abiú, acender fogo estranho. É por isso que o governo, até algum momento, se levanta para apertar as igrejas. Porque alguém entende que não apanhou Job, está a passar mal, levantou estacas e diz: I'm a prophet. Exato. Sou pastor, sou profeta. Consequência, dormem com as nossas irmãzinhas, escandalizam o povo e endurecem mais o povo para não crer nos verdadeiros.
esses falsos. Endurecem mais o povo para não crer nos verdadeiros. Então, se vais ser ministro do Evangelho, vais ser homem de Deus, busque saber se Deus está dentro desse negócio. Busque saber se Deus está cooperando com essa obra. Não faça porque os outros estão a fazer. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Espera, escute a voz de Deus, tenha certeza da voz. Mesmo Samuel dentro do santuário. O Senhor lhe chamou pela primeira vez, ele acordou com dúvida. Lhe chamou pela segunda vez, ele acordou com dúvida, até confundiu a voz de Deus com a voz do pastor dele. Pastor, eu estou ouvindo uma voz. Mas e de quem é essa voz? O pastor é que me chamou, pastor, meu filho, não te chamei. De novo, pastor, eu estou ouvindo uma voz. O pastor é que me chamou, pastor, eu não te chamei. Até que o pastor disse, esse meu filho tem um chamado. Glória a Deus. Tem um ministério. Olha, filho, da próxima vez que ouvires uma voz idêntica, é só dizer, eis-me aqui, Senhor. E começou ali o ministério do miúdo. Muito bem, muito bem. Desculpa cortar, pastor Dércio Martins, o debate está mesmo a ser interessante, as pessoas já começam a interagir. E nós voltaremos daqui a alguns instantes para ler somente algumas mensagens e depois continuamos o nosso bate-papo aqui com o pastor Dércio Martins. Até já! So many pieces all back together now. What's your vision? Já estamos de volta para o nosso Vidas em Cristo. Hoje o tema é Juventude versus Ministério. Estamos à conversa em estúdio com o nosso pastor Dércio Martins. Permita-me, produção, somente ler aqui algumas mensagens, pouquíssimas mesmo, para agradecer algumas pessoas que estão conectadas ao nosso programa. A Isa Eduarda escreveu Deep. Muito obrigada, Isa Eduarda, por estar conectada ao JTV. O Astro Grito escreveu força. Muito obrigada. Precisamos mesmo que Deus nos capacite para que a gente possa dar continuidade a este projeto grandioso. Temos também Edmércio de Carmo. Ele diz a graça e paz. E ainda escreve em inglês, I'm connected. Muito obrigada, o querido Edmércio de Carmo. E Isaura Pedro escreveu graça e paz, já estou ligada. Muito obrigada por estar conectada. E por último, vou fechar, depois eu dou continuidade, vou fechar aqui com Pedro Luiz Siquice. Ele escreveu conversa muito edificante. Então, pastor Dércio, estamos a ver que os jovens estão aqui em massa, atentos a acompanhar. Deixe-me só frisar que o pastor Dércio é do Ministério Sangue do Cordeiro e o contato do pastor Dércio vai passar já no rodapé, a nossa produção vai colocar isso já, que é para, se você se identifica com este tema e tem ainda alguns obstáculos, tem algumas falhas, tem coisas que não está a conseguir ultrapassar, você pode entrar em contato com o pastor Dércio, ou se não, pode visitar o Ministério Sangue do Cordeiro, que ele estará lá para dar o devido acompanhamento. Voltamos ao nosso tema em debate. Manuel, como é que te sentes hoje, tratando-se da nossa juventude? Uau, eu me sinto muito abençoado, até porque já agora que eu conheci o pastor Dércio, está a ser uma inspiração para mim, porque eu também tenho esse desejo de servir a Deus no ministério, de um dia poder liderar uma igreja e ser pastor, né? E é importante estar a partilhar esse desafio, porque são coisas que estão a abrir a minha mente, estão a me alinhar dentro da vontade de Deus. E eu começo a entender da parte do pastor Dércio que ele teve que ter muita paciência, muita perseverança, e já de certa forma isso torna-se uma inspiração, torna-se um pilar na qual eu posso me agarrar para os meus projetos de futuro com Deus. E pastor Dércio estava aqui a falar acerca
acerca desta precipitação dos jovens em abrir ministérios, abrir igrejas, que acabam, de certa forma, gerando certas heresias, porque eu vi alguns comentários de um amigo até que partilhou, frequentou a igreja sendo versão missionária, é mesmo jovem, e por precipitação ele começou o ministério e agora temos visto coisas estranhas, eu não vou cá mencionar o nome, mas ele criou um cenário na igreja, né? Um cenário e colocou lá areia e de repente chamou aquela areia da Terra Santa e colocou lá garrafinhas de água e os crentes quando colocam os pés ali naquela terra, ele diz que estão a pisar na Terra Santa e aquelas águas são águas abençoadas, água do Jordão, e aquela água traz libertação. Então é de fato, por causa disto que o pastor aqui acabou de mencionar, quando tu te precipitas no ministério para servir a Deus e Deus não está contigo, não, você vai criar mecanismos de ter audiência, de ter assembleia, de ter povo, de ter recursos e acaba caindo nessas heresias, montam um torneio na igreja para ser abençoado, oferecem papelinhos, florzinhas, não é isso, pastor Dércio? E temos também, desculpa, temos também este negócio das viagens a Israel para trazer água santa, água pura, coisas de gênero. Pastor Dércio, como é que nós lidamos com este tipo de situação? Assim, a busca pelo protagonismo faz as pessoas cometerem exageros grotescos que levam muita gente a blasfemar no Evangelho. Mas não é coisa de hoje, é de há muito tempo. Moisés tinha um pastor assistente chamado Arão. E os dois estavam a liderar uma igreja que eu costumo chamar de igreja saindo do Egito para Canaã. Certo dia ausentou-se o pastor Moisés. Ficou o pastor Arão. Não sei se o pastor Moisés viajou, mas a Bíblia diz que ele subiu ao monte para falar com o pai. Quando o povo começou a sentir a ausência de Moisés, foi ter com quem? Lógico, com o pastor assistente. Foram ter com o pastor Arão. Olha, pastor Arão, o pastor presidente não está aqui. Nós precisamos saber como é que as coisas vão ser. Arão poderia ter dito, olha, não me obriguem a fazer outro Deus. Já sabe do Deus que nosso pastor tem pregado. Mas não, sabe que Arão está à procura? Está à procura de um dia ele também ter a oportunidade de ser Moisés. Porque quando o povo veio ter com ele, Arão falava com Deus. Mas quando o povo veio ter com ele e disse, faça-nos deuses, Arão disse, eu sei como se faz isso. Cada uma de vocês tragam brincos de ouro, pendentes, pulseiras, mascotes, eu vou te fazer um Deus aqui. O que Arão estava à procura? Estava há muito tempo ansiando pelo dia em que Moisés ia se ausentar e ele se tornaria líder. A busca desenfreada por posições de liderança faz muita gente ser submissa. Há pessoas que não nasceram para abrir ministério, mas nasceram para ser liderados pelo apóstolo Daniel Baruano, para ser liderados pelo pastor Dércio, para ser liderados pelo pastor Moposse e por aí fora. Mas, quando olha para o seu líder, diz, eu também quero fazer aquilo ali. Não busca saber se Deus está dentro do negócio. Não busca saber se tem chamada exatamente para fazer aquilo. Não. Eu também quero ser. O mesmo espírito volta a entrar em ação. Aquele do diabo. Eu subirei. Quero ser semelhante ao Altíssimo. E quero mandar no céu. Se Deus fala com o pastor Dércio, ele pode falar de igual modo comigo. E isso traz maldições. Abrir igreja porque outra abrir igreja. Olha, igreja não é negócio, não é como vender tomate. Vou vender tomate ali para todo mundo, é uma rua que se vende tomate. Não é assim, é muito, mas muito profundo. Consequência disso, essa ambição conduz muitos jovens a entrar no ministério. Primeiro, não estou a falar de maturidade bíblica. Não, sem maturidade mesmo emocional, como pessoa, não com Bíblia. As situações aqui, nem Bíblia não tem, nem maturidade emocional não tem, e consequência estamos a ver essas areias nos altares. A areia de Jerusalém, a areia de onde esses besteróis que não terminam. Há pouco tempo um pastor apareceu nas redes sociais depilando os órgãos genitais das mulheres no meio do culto, dizendo que é uma coisa sagrada. Misericórdia. As mulheres levantavam saias e ele as depilava no meio do culto. Por quê? Porque viu que ali um jovem da minha idade abriu igreja, ali é um jovem da minha idade que abriu igreja. E são esses, no princípio,
Sabe como é que ele sai? Eu vou te fazer melhor. Porque ele sai da igreja onde ele está indignado. Indignado com o pastor. O pastor não está a liderar bem. Se eu fosse pastor, eu ia fazer isso. Esse tipo de jovens já começam com um comportamento estranho mesmo dentro da igreja. Criam a rebelião. Já começam a criar grupinhos. Começam você percebe que começam a não dar glória a Deus quando o pastor prega. Começam a ficar a estranhar. São estágios. De repente já não senta à frente, está a sentar cada vez mais atrás. Cada vez mais atrás. Começa a levantar um grupo de pessoas para falar sempre contra o pastor. E no momento em que o pastor está a pregar, ele diz: se eu fosse pastor desta igreja, eu faria isto e faria aquilo. Certa vez um jovem veio ter comigo e disse: pastor, o pastor deu uma oportunidade para pregar na igreja. Disse: queres nos dizer o quê? Queres nos dizer o quê? Mas que ousa. Pastor, estou dando uma oportunidade para pregar. O diabo quer aí. O que você quer nos dizer? Porque se é você que quer pregar, não é o Espírito Santo que vai te usar. É você e a tua oportunidade que você pediu. Por que não esperas no dia que o Espírito Santo vai falar no meu coração como teu líder? E dizer: olha, meu filho, está em público. São esses que saem da igreja porque não lhes deram público. E vai abrir a igreja dele porque não lhe deram público. Então são coisas muito perigosas. E ai do povo que segue essas pessoas. Se perdem sem saber. A Bíblia diz o quê? Aqueles que seguiram Absalão, o rebelde, o homem que fez golpe de Estado, que deu golpe de Estado ao reino do pai. A Bíblia diz que o povo seguiu Absalão na sua inocência. É verdade. Sem saber, estão a seguir alguém que está a lhes meter na cova. Então é importante. Paulo diz: eu sou apóstolo de Jesus pela vontade de Deus e não dos homens, não vontade da carne. Olha só, tem um versículo aqui, permitam-me ler, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo ele vai dizer assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu procuro agradar aos homens, procuro agradar a minha carne, não sou servo de Cristo. Ponto final. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. Senhor, em teu nome não curamos. Curamos, expulsamos. Mas não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, por causa dessa missão, iniciar o ministério nem é crescido com pessoa mesmo. Não é crescido. Porque há coisas que você vê, escândalos grotescos, que você vê que isso aqui não é problema de biblicidade. Não é Bíblia, não é teologia. Mas é falta de maturidade como pessoa. Como pessoa aquilo não se faz. Eu já fui a uma igreja que o pastor falou coisas que eu não posso falar aqui ao vivo. Não posso, insultos. No meio do povo, era uma 600 e tantas pessoas. Estás a perceber? E ele tem visão profética. Então, tem coisas que as pessoas têm, passam, coisas íntimas. O profeta viu, falou no microfone: essa irmã aqui tem um problema de x. Vem cá. Tudo mudou. Eu pelo menos fiquei assim: se esse profeta estivesse chamando a mim, eu não levantava. É verdade. Expôs aquela senhora, chamou ainda outras, expôs. E o pastor que estava ao meu lado, é um sul-africano que já é falecido, ele estava sentado ao meu lado e disse: oh, man of God, this is a shame. Isso é vergonha. E o problema deste cara não é de Bíblia, é problema dele como pessoa mesmo. Não está maduro como indivíduo. E outros iniciam o ministério com problemas emocionais não resolvidos. Iniciar o ministério, discutiu com o pastor, brigou com o pastor, está a lutar com o pastor, está em choques com o pastor. Eu estou aqui, estou a conduzir o ministério pela graça de Deus, mas quando eu me encontro com o meu pastor, estamos aí a tirar selfies, a tirar fotos, meu filho vem sentar ao meu lado, estamos aí a manter puxar juntos. Terminar, ou sair para fazer o que Deus te mandou, se é Deus, continuar a estabelecer comunhão e amizade. É verdade, pastor. Há situações em que você é um Davi diante de um Saul, ok? Teu pastor não quer entender que você tem um chamado, talvez porque é jovem, são situações diferentes e são casos isolados. Mas também não vai iniciar ministério se vitimizando de que está a ser perseguido, enquanto no fundo não está a ser perseguido. Está sendo repreendido, porque aqueles que só de você lhe repreender, está saindo. Neste ponto que o pastor Darcio acaba de tocar,
de certos homens de Deus, certos profetas que já agora... eu quero perceber, há épocas. Existe uma época em que há uma avalanche de evangelistas. Depois entramos numa época em que há uma avalanche de profetas. Depois vamos a outra época em que há uma avalanche de apóstolos. Nós já não sabemos exatamente qual é o chamado daquela pessoa. Então, neste ponto que o pastor Darcy tocou, é muito importante quando diz que não devemos tocar na intimidade das pessoas no púlpito. O meu pai, o apóstolo Daniel Barruano, ele sempre diz: se Jesus, o grande profeta, passou por esta terra e não expôs a intimidade de ninguém, como é que nós hoje em dia conseguimos, para mostrar que eu sou um grande profeta, eu posso chamar o irmão Emanuel e dizer: olha, hoje a tua roupa íntima tem a cor X, olha, porque... Será que isto de alguma forma edifica alguém, muda alguma coisa na vida de alguém, este tipo de profecia? Que quando quer profetizar, pergunta se pode profetizar. É verdade. Então perguntar a quem? Quando Deus quer falar, ele não pede autorização. Quando o profeta na Bíblia Sagrada que disse: ó Israel, can I prophesy? Posso profetizar? Está pedindo autorização a quem? E tem um pormenor, desculpa, pastor Darcy, tem um pormenor que anda com os profetas. Olha, nós profetas gostamos de barulho, só trabalhamos com barulho. Então, se a igreja não fizer barulho, não vibrar, eu não terei unção suficiente para começar a profetizar. E depois começam aqui as pula-pulas na igreja, que não é prophesy. E depois a igreja, ao rubro, na maior inocência, vem o versículo: o meu povo perece por falta de conhecimento. A igreja fica aí a vibrar ao rubro e dá força àquela pessoa que depois começa a blasfemar. Exatamente. Então, nós contribuímos, de certa forma, para que estes homens continuem a fazer este tipo de coisa. Exatamente. De certo ponto, contribuímos, mas de outro ponto, é simplesmente um povo que não sabe de nada, só quer igreja, quer ouvir a palavra e acaba cagando nas mãos de um lobo. E encontra-se em situações iguais a estas. Então, e o que acontece? Encontra alguém que, por exemplo, faz parte desse tipo de igreja e tenta lhe chamar a atenção. Você é como se tivesse cutucado a onça com paraputa. Não fala para mim, meu pai, não fala para mim. So, é uma questão bem deveras complicada, muito complicada. Então, o que nós temos que fazer, falando da avalanche que a Amanda estava aqui a levantar, este indivíduo, por causa de não ter maturidade espiritual, hoje aparece como evangelista. De repente, você vê no Facebook, tal fulano colocou uma nova foto de perfil, agora é profeta Major 7, Major 5. Ok, se é Deus que te chamou, por que o mesmo Deus não te disse? Não disse que sim. Hoje você é pastor, amanhã é média, depois de amanhã é evangelista, agora é apóstolo. E nunca foi consagrado por ninguém. Nunca foi consagrado E por todos ninguém. eles têm a particularidade de ter pais espirituais no exterior. É assim, a Bíblia, em Jeremias, ela é muito clara. Deus diz: vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. É Deus que diz: eu é que vou decidir quem vai ser teu pastor, não é você. Ainda que não gostes dele. Está vendo essa particularidade? Ainda que não gostes dele, eu vou decidir quem é teu pastor. Ainda que não concordes com certas atitudes dele, eu é que decido quem é teu pastor. Ontem, eu voltando de uma das televisões, eu me encontrei com um jovem que está numa igreja que passou por alguns escândalos bem fortes. E ele disse: sabe, pastor Darcy, eu ainda estou lá. Eu disse: ainda estás lá? Sim, ainda estou lá. Mas, ok, podes me explicar por quê? Sabe? O problema é que não fui eu que me conduzi para lá. Foi Deus que me conduziu para lá. Eu me converti lá, fui transformado lá, fui impactado lá, vou ao céu por causa da mensagem que eu vi lá. E ponto final.
Vi muita gente saindo, muita gente me escandalizando, mas eu estou firme até hoje. Deus diz, eu é que vou vos dar pastores. Não vais entrar no menu do Face, dizer, que tal este aqui? Não. E este aqui também não. E este aqui também não. Não é como mercado que você escolhe, quer comer lasanha, quer comer camarão. Não, agora também escolhemos através dos idiomas. Parece que o que está a bater no momento, desculpa usar esta expressão, o que está a bater no momento é ter um pastor que prega em inglês. Porque parece que aquela força de come out! Tem mais unção. Take it! Parece que isso tem mais unção. Precisamos saber que a unção não está na voz. A unção não está na voz. A unção está na pessoa que ela carrega. Olha, eu posso até pregar, e isto é interessante. Muitas vezes descredibilizam pessoas que pregam devagar, que pegam o microfone e dizem, nós vamos falar de Davi. Davi, existe esse tipo de pastor que prega devagar. Pessoas saem da igreja dele. Esse pastor não tem unção. E se esse pastor não é firme naquilo que Deus lhe chamou, ele vai ter que pegar o microfone e dizer, eu estou a ver, ele vai ter que ser o que ele não é, para poder encher a igreja. Voltamos novamente para a questão da convicção e firmeza. Quando Deus, isto aqui é muito forte, quando Deus chamou Jonas, lhe deu uma mensagem. Jonas, vá para Nínive. Jonas tentou fugir para Tarso, o peixe não engoliu, ele trouxe de volta. Quando ele já estava em Nínive, Deus volta a aparecer para Jonas. Sabe dizer o quê? Jonas, vai agora para Nínive. Está já em Jonas capítulo 3. Vai agora para Nínive e prega a mensagem que eu te dei no primeiro dia. Não mudou a mensagem. The message that I gave you, a mensagem que eu te dei, não muda a mensagem ao longo da história. Prega a mesma mensagem que eu te dei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo vai dizer, o que eu recebi do Senhor também vos dei. Não mudei porque eram 3 pessoas na igreja, não mudei porque não diziam Bodipa, não mudei porque não diziam Pindacolano, com o silêncio deles, eu lhes dei. Mais tarde, no livro de Atos, a Bíblia diz que Paulo passou em Tessalônica, depois que ele serviu em Tessalônica, ele desceu para Bereia. E quando ele chega em Bereia, a Bíblia diz assim, quando Paulo chegou em Bereia, os crentes de Bereia eram mais nobres que os tessalonicenses, porque enquanto Paulo pregava, eles analisavam as escrituras para ver se era mesmo verdade que Paulo estava pregando. Ok? Então, pregar aquilo que Deus te deu, independente da reação das pessoas, do que da colar, do glória a Deus ou do glória, é muito importante. Ok? Saber que pregar em inglês ou pregar em português, basta que a palavra e a verdade sejam explanadas, cheguem nas pessoas. Há uma particularidade também, imaginemos que teu ministério tem alcance internacional. Aí és obrigado também a pregar em inglês. És obrigado. Eu já ouvi um jovem que disse, pastor, há um nigeriano que quer vir no ministério. Ele diz que não entende nada porque só se prega em português. Aí eu comecei a fazer o quê? Implementar o inglês também, para poder abranger, sim. As coisas vão ficar muito globalizadas. Estamos a ter uma miscelânea de pessoas de várias partes do mundo. Então é normal na tua igreja você encontrar 5 burundeses, pessoas que entendem outra língua. Então é importante. Mas usar o inglês porque tem mais unção é uma heresia muito grande. Não, parece que o inglês é muito usado no momento da libertação. Okay. No momento da libertação e também olha, eu sou filha de um pai extremamente atento e que ele sempre foca em pontos importantes nos ensinamentos que ele nos passa, que é exatamente para que nós possamos ter discernimento quando estivermos ao lado de certas pessoas, de certos homens de Deus, e nós sabemos dizer, olha, aqui eu estou num lugar bom, aqui eu não estou num lugar bom, então eu preciso tomar cuidado. Então, nós ficamos com pouquíssimo tempo, deixe-me só terminar aqui a leitura de algumas mensagens. Temos o Pedro Luiz Siquice, que diz, estou ligado. Muito obrigada, Pedro. Temos também o Batista Magaia Júnior. Ele escreveu, estou em direto acompanhando o mestre Dércio Matina. Esta é para o pastor. Temos também o Osvaldo João Horta, que escreveu, meu canal preferido, eu amo. Muito obrigado, Osvaldo.
Muito obrigada mesmo. E temos o Flávio Lourino, que colocou somente um sticker com salva de palmas. Muito obrigada. E nós ficamos com pouquíssimo tempo. Manuel Bute. A sala está hoje. Estamos a beber alimento sólido também. E vindo de alguém da nossa faixa etária, isto é surpreendente mesmo, porque de alguma forma as pessoas quando sentam lá em casa têm que... É um miúdo, não é esta linguagem que é usada, é um miúdo, mas é um miúdo usado por Deus para fazer grandes coisas. E nós aqui na sala já estamos a beber destes ensinamentos. Eu já vejo o Bute a cruzar e descruzar as pernas, porque ele já está a perceber. Eu estou bem estupefado, admirado. Estou impressionado com a graça de Deus sobre a vida do pastor. Ainda aqui já estamos quase a terminar, pastor. Conselhos, considerações finais. O que o pastor tem a dizer para essa juventude? Para estes erros que nós cometemos como jovens do ministério? Em linhas gerais, o que o pastor tem a dizer? No livro de Salmos 127, versículo 4, diz assim: os jovens são flecha nas mãos do valente. Não diz qual é o valente. E Jesus Cristo, ele deu um exemplo de valente referente a Satanás, mas também a Bíblia no livro de Isaías chama Deus de valente. Então ambos são valentes e nós jovens somos flechas. Cabe a nós escolhermos, queremos ser flecha nas mãos de que valente? Uau. Qual valente? Ou em Deus ou em Satanás. Seja humilde, aprenda a ouvir a voz de Deus, não faça o que Deus não te mandou. Seja paciente. Deus não esquece, não tem problema de amnésia. Deus sempre se lembra. Quando José ia morrendo, ele falou assim para os seus irmãos. Ele disse assim: eu morro. Isto já está lá no finzinho de Gênesis. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará. 430 anos depois, Deus cumpriu a promessa. Esperar no Senhor é sempre um bom negócio. Espera no Senhor. E se não tem chamado para abrir ministério, não tem chamado para abrir igreja, sirva alegre e feliz debaixo da graça que está no teu pai, no teu pastor. Não anda a criar confusões, não anda a criar problemas. E você que quando entra no chapa, prega, depois cobra, não faça isso. Isso faz as pessoas pensarem que você está fazendo aquilo por São os dinheiro. mercadores, Não, os mercenários. Okay? Então, o que eu aconselho para a juventude? Vamos deixar de sermos precipitados. Vamos deixar de querer fazer as coisas que os outros estão a fazer. Vamos deixar de fazer o evangelho de Moçambique ser banalizado. Pessoas andarem a dizer: ai, cara, ali não chama a igreja por causa de certos comportamentos. É claro que as pessoas estão nas trevas, precisam da palavra, mas vamos ser como Paulo. Fazemos as coisas segundo a vontade de Deus. Não é porque ele está abrindo igreja que eu vou abrir. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Se calhar Deus te chamou para você ficar aí na igreja do teu pastor, ser uma bênção para ele. Faça isso. Ainda que ele seja um pastor mau, é Deus que escolheu para ti. É a tua cruz. A Lamentação de Jeremias diz que importa que o mancebo carregue o seu jugo e seja feliz na sua mocidade. Então, cada um tem sua cruz. Seja feliz, sirva a Deus de coração. Jesus está voltando. Não te distraias com nada. Qualquer coisa que queira te tirar da presença de Deus, repreenda e permaneça firme em nome de Jesus. São os conselhos breves e resumidos que eu posso dar aos jovens. E grave tudo aquilo que nós falamos aqui e permaneça firme no Senhor. Ok, muito obrigado, pastor, por esses conselhos aqui. De fato, tudo o que o pastor ensinou, partilhou conosco, é realmente muito útil, muito edificante. E eu acredito que este programa Vidas em Cristo está a ser uma bênção para esta nação, está a ser uma bênção para a igreja de Moçambique. E infelizmente nós temos encontrado muitas controvérsias a nível de ministério, a nível de igreja, e a igreja infelizmente tem sido conotada por aquilo que não é, mas Jesus deixou uma missão específica para a igreja. Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que se referia a ele, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a principal missão da igreja é de esvaziar o inferno e encher o reino de Deus.
Então você que tem a necessidade, a sede de servir a Deus, não hesite em procurar uma igreja, procurar instrução, procurar os nossos pais na fé. Temos o apóstolo Daniel Barwani, que é líder da nossa igreja. Temos aqui o pastor Dércio Martins, que também já é um pai, apesar da terra idade. Então não hesite em buscar instrução e procurar a direção da parte de Deus. Eu acredito que Deus vai abençoar a sua vida. Não é isso, Amélia? É verdade, eu já fiz aqui as devidas anotações e vou implementar o que eu aprendi aqui. Pastor Dércio, muito obrigada mais uma vez. Eu cumprimento mais uma vez o pessoal lá em casa, muito obrigada pela audiência, em particular a Gabriel Ngando, que está a acompanhar o programa neste momento, muito obrigada. Amo-te de todo o coração, minha Gabi, minha congolesinha favorita. Nós ficamos por aqui com o nosso programa e voltaremos amanhã à mesmíssima hora. Então, fique conectado à JTV, assista ao restante da programação, que nós voltaremos amanhã quando for sensivelmente 18 horas em ponto. Então fique já sentado aí na sala com o seu caderno, com o seu papel e a sua caneta para fazer as devidas anotações. E nós já ficamos por aqui hoje. Fomos muitíssimo abençoados pelo pastor Dércio Martini, do Ministério Sangue do Cordeiro. Então não hesitem em procurar o pastor Dércio para tirar algumas dúvidas. O contato já passou no rodapé. Então nós ficamos por aqui. Voltaremos amanhã para lhe fazer companhia. Deus abençoe e permaneça na presença do Espírito Santo. Deixe que Deus guie os teus passos. Até lá, fique bem.